Olá, estudante, seja bem-vindo ao Se Liga na Educação. Meu nome é Lucas Scarano, eu sou professor de História e hoje na turma do 6º ano nós vamos falar sobre os povos americanos. Vamos lá? Na aula de hoje a gente vai ver a seguinte habilidade: identificar os espaços territoriais ocupados e os aportes culturais, científicos, sociais e econômicos dos astecas, maias e incas e dos povos indígenas de diversas regiões brasileiras. Hoje, estudante, a gente vai focar nos 3 povos citados aqui, incas, maias e astecas. Mas para isso eu preciso explicar um pouquinho sobre a chegada dos homens à América. A gente vai fazer uma pequena revisão sobre esse conteúdo. Então, basicamente, nós vamos ver a chegada dos homens à América, um pouquinho sobre os sambaquis, que são os vestígios indígenas aqui no Brasil, e depois nós vamos falar dos 3 povos, astecas, maias e incas. Então vamos lá? Primeiro, sobre a chegada do homem à América. Existem 2 grandes hipóteses da chegada do homem ao nosso continente. Lembrando que o homem ele surge na África, né, a espécie humana surge na África, e aí com o decorrer de milhares de gerações, milhões de anos, o homem acaba chegando à América. E existem 2 grandes hipóteses para isso. A primeira hipótese é a teoria do Estreito de Bering e a segunda hipótese é a teoria transoceânica. Vamos ver primeiro a teoria do Estreito de Bering. Segundo essa hipótese, os homens teriam saído da África, migrado para a Ásia e através de um estreito que liga a Ásia à América, os homens teriam passado, quando esse período estava congelado, e aí descido para a América e chegaram até a América do Sul. A segunda teoria é a chamada teoria transoceânica, que vai dizer que os homens teriam saído da África, ido para a Ásia, e da Ásia eles teriam ido para a Oceania, através de pequenas embarcações. E aí da Oceania para a América, eles teriam passado por várias pequenas ilhas, até chegar no continente americano, através do Oceano Pacífico. Para a gente entender melhor, vamos ver esse mapa. Eu tenho aqui o mapa mundi que mostra todos os continentes ao mesmo tempo. Então, a primeira teoria chamada teoria do Estreito de Bering, vai dizer que o homem teria surgido aqui, na África, migrado, e aqui é o Estreito de Bering, esse pedacinho. Lembrando, né, como a Terra ela é esférica, aqui liga até esse outro pedaço, então o homem teria descido até chegar, por exemplo, ao Brasil. A segunda teoria, que é a teoria transoceânica, ela vai dizer que o homem teria surgido também aqui na mesma região, migrado para a Ásia, só que ele teria descido para cá. E daqui, em pequenas embarcações, o homem teria migrado até chegar à América. Essas são as 2 teorias mais prováveis. A mais aceita é a primeira, que está em vermelho, que é a do Estreito de Bering, por conta dos vestígios que já foram encontrados aqui na região da América e também na região da Ásia. Essa hipótese é a mais provável. Continuando, aqui no Brasil foram encontrados os chamados sambaquis. O que são sambaquis? São uma espécie de construção feita de vestígios de animais, né, principalmente ali de ostras, de conchas, e essas conchas elas eram montadas uma em cima da outra, fazendo espécies de abrigos, né? E esses abrigos eram onde viviam esses índios que estavam aqui no Brasil neste período. Então esse aqui é uma descoberta, né, de um sambaqui, né, e já fizeram ali os buracos, né, tentando entender como é que funcionava nessa dinâmica dos sambaquis. E eles basicamente são essas formações feitas também por ossos, pedras, e data de mais ou menos cerca de 5.000 anos atrás. Então, há 5.000 anos já haviam sociedades aqui na América, aqui no Brasil especificamente,
Em todo o litoral do Brasil é possível encontrar esses vestígios. Bom? Então, qual que é a sua importância? Por esses vestígios, eles conseguem entender como que os primeiros povos americanos, os primeiros povos brasileiros, digamos assim, viviam aqui, muito antes da chegada dos portugueses. Então, como que esses índios ou paleoíndios viviam no nosso território. Bom? Algumas ferramentas. Esses povos que viviam nessas regiões chamadas de sambaquis, eles utilizavam pequenas lâminas, utilizavam raspadores, furadores. Então, na hora de caçar e de pescar, eles usavam essas ferramentas para limpar o peixe, abrir o peixe, poder se alimentar, além de viver de outros tipos de animais, tá bom? Além dessas teorias dos sambaquis, no restante da América viviam outros povos que ficaram muito conhecidos. A gente vai ver esses principais povos, existiam outros, mas nós vamos focar nos maias, nos astecas e nos incas. Nós vamos começar aqui pelos astecas. Observe essa imagem aqui. Essa imagem mostra uma região, hoje é uma região turística, tá? Mas era uma capital asteca. E a gente pode observar aqui também que havia uma pirâmide aqui e outras meio pirâmides, né? Pirâmides parecia que estava no meio da construção e parou, mas na verdade essas construções elas estão inteiras. A forma como eles faziam essas construções. Vamos entender então como é que os astecas viviam. A região em que eles moravam, né, em que eles habitavam, era a região do México. Os astecas eram conhecidos também como mexicas, daí que vem o nome do país, México. E os astecas viviam nessa região entre o México e a Guatemala. Essa região a gente chama de Mesoamérica, que fica bem no meio da América. Então, uma sociedade que viveu numa região extensa, com uma grande complexidade dentro da sua sociedade. Então, eu trouxe aqui um mapa para vocês verem, isso é a Mesoamérica. Então, o México está aqui nessa região, né, e vai descendo até chegar na América do Sul. Então, isso é a Mesoamérica, além dos astecas, viveram outros povos também nessa mesma região. Os astecas, eles tiveram uma sociedade tão complexa que eles transformaram em um império. A gente pode dizer no Império Azteca. Esse império era basicamente formado por cidades-estado, ou seja, eram cidades independentes umas das outras, que se organizavam formando assim um império. E como eu disse para vocês, né, os astecas eram chamados também de mexicas. Então temos aqui uma curiosidade sobre eles. Esse império, ele existiu até mais ou menos no século XV, né? Quando os espanhóis chegam aqui à América, a gente vai ver que há uma devastação grande dessa população asteca. A capital do império é essa capital com um nome muito difícil de pronunciar, Tenochtitlan. Eles têm bastante a dobra da língua, né, para fazer o som. É até complexo da gente falar. Mas essa capital do império fica onde hoje é a cidade do México. A capital do México fica na mesma região. Então é uma região turística grande e extensa, com bastante riqueza natural e bastante riqueza arqueológica também. Os astecas, eles dividiam as suas regiões mais importantes em pequenas regiões administrativas chamadas de calpulli. A capital era dividida em 4 regiões administrativas e cada uma dessas regiões tinha uma função diferente. Então, por exemplo, uma das regiões era para a guerra e paz, a outra para a religião, a outra organizava a economia e assim por diante. Então, cada calpulli tinha uma função diferente dentro da sociedade asteca. Sobre a forma de governo,
Os astecas, eles se organizavam em uma monarquia. Sempre quando a gente fala em monarquia, nós vamos lembrar aí de reis ou imperadores. No caso dos astecas, como eram um império, a gente diz que eles tinham os imperadores astecas. Esses imperadores, né, governavam de uma forma tão forte que eles eram considerados deuses. Então, os próprios povos astecas consideravam os seus reis deuses, assim como os egípcios também faziam. Então, a gente faz alguns paralelos entre essas comunidades. Sobre a organização social, como é que os astecas se estruturavam? Basicamente o seguinte: no topo da pirâmide social ficava o imperador, aquele que era realmente um deus para os astecas. Abaixo do imperador ficava a nobreza, que eram basicamente os funcionários do Estado, aqueles que representavam, que ajudavam a administrar aquele império. Abaixo da nobreza, os sacerdotes, que eram responsáveis pela religião asteca. E abaixo deles nós tínhamos comerciantes e artesãos, que era a população em comum, e abaixo deles nós tínhamos os agricultores, trabalhadores braçais, que é aqueles que pegavam no pesado mesmo, que eram a base daquela sociedade. Então essa sociedade é muito hierarquizada, então por isso que a gente faz esse formato de pirâmide. Sobre a agricultura, os astecas desenvolveram uma estrutura interessantíssima para o lugar. Eram as chamadas chinampas. Essas chinampas, elas eram utilizadas para poder cultivar vários tipos de alimento. Imagina aí pequenas ilhas, pequenas mesmo, né, do tamanho de uma sala grande, né? Essas pequenas ilhas, elas eram formadas e dentro delas eles plantavam o alimento. Essa forma que eles encontraram de plantar assim, era usada porque a região que eles utilizavam, algumas eram bastante alagadas, então eles criavam essa estrutura. Até hoje, as chinampas elas são utilizadas pelos povos que viviam na região. Então é uma estrutura interessante e é usada até hoje por esses povos. Então lá se cultivava verdura, legumes, grãos, então vários tipos de alimento podiam ser cultivados nessas regiões. Além disso, eles faziam as pirâmides. Diferente dos egípcios, os egípcios faziam as pirâmides para enterrar os seus mortos, né, principalmente os faraós. Os astecas, eles usavam as pirâmides como templo religioso. Então ali eles faziam as orações, né, faziam os sacrifícios, faziam as adorações, né, então eram usados como templos. Então os sacerdotes eram aqueles que administravam a região. Sobre a religião, os astecas, eles tinham uma forma de encarar a religião diferente da nossa. Eles entendiam que, por exemplo, morrer em batalha era algo honroso. Então você iria ser beneficiado se você morresse em batalha. E aqueles que perdiam em batalha, né, e não morriam, eles eram sacrificados muitas vezes. Então havia assim sacrifício humano dentro dessas comunidades, porque eles acreditavam que deveria se morrer em batalha, né, seria uma forma de honra. E já que não teria acontecido, você seria sacrificado por conta disso. O segundo povo dessa região da Mesoamérica são os maias. Os maias também construíam pirâmides, igual a gente está vendo essa imagem aqui ao fundo. Essa imagem é de uma pirâmide asteca, ela é maior do que a pirâmide maia e ela também tinha a função de ser um templo religioso. A diferença é que os maias eles tinham uma habilidade maior com astronomia, então eles tentavam fazer as pirâmides de uma maneira alinhada aos astros. Os maias, eles viveram também ali na região da Mesoamérica, mas um pouquinho mais para baixo do que os astecas. É onde a gente chama de Golfo do México. Então, esses povos maias, eles dominaram outros, né? Por isso que eles ficaram mais famosos. Dominaram, por exemplo, os olmecas, que eram uma outra tribo indígena que vivia na mesma região.
Essas pirâmides, então, elas eram alinhadas com o Sol e os astros. Dentro de algumas dessas pirâmides dá para ver, inclusive, um alinhamento correto com esses astros. Então, mostra aí que ele já tinha um projeto de astronomia, né, uma habilidade com astronomia bastante desenvolvida. Os maias, eles desenvolveram também uma espécie de futebol maia. É um esporte coletivo muito semelhante ali a um handball misturado com futebol, em que era o seguinte: o objetivo era acertar uma espécie de cesta, né, um buraco, né, um círculo que ficava pendurado na parede, você tinha que acertar a bola lá dentro. Só que você não podia usar nem os pés, nem as mãos, né, você podia usar apenas a cintura. Então você tinha que ficar batendo com a bola na cintura e aí até ela entrar nesse aro. Só que esse aro ele ficava no alto. Olha como era difícil, né, fazer a bola entrar dentro desse aro utilizando apenas a cintura. Então era um esporte que eles utilizavam. Alguns vão dizer que esse esporte era voltado para falar sobre fertilidade, né? Então, para valorizar a fertilidade, e por isso eles utilizavam a cintura como lugar de bater na bola, tá? Os maias, eles desenvolveram também uma matemática. Vamos ver essa matemática. Para eles, era o seguinte: quando eles queriam representar o zero ou a ausência, eles usavam uma concha. Essa concha representava o nada. Quando eles queriam representar o número 1, eles desenhavam um pontinho. O número 2, 2 pontinhos. O número 3, 3 pontinhos. E o número 4, 4 pontinhos. Quando eles queriam representar o 5, eles faziam um traço embaixo. Quando eu queria fazer o 6, um pontinho e um tracinho. E assim por diante. A cada conjunto ali de 5 em 5, né, eles aumentavam um tracinho, até chegar no número 19. O número 20 seria uma mistura, né, do 19 mais 1. O terceiro e último povo que a gente vai abordar são os Incas. Observe essa imagem, que ela é bastante famosa, a gente vê bastante na televisão, na internet, em outros meios de comunicação. Essa é a cidade de Machu Picchu, que fica no Peru. É um lugar bastante visitado hoje em dia e que era um centro político e econômico dos Incas. Os Incas, pessoal, eles viviam na região da Cordilheira dos Andes. O que é a Cordilheira dos Andes? É todo esse pedaço aqui, que está marcado no mapa, que mostra para a gente aonde eles viviam. Essa região ela é mais alta do que as outras regiões, e assim os Incas viviam em torno dessa região. Sobre o território Inca, ele era dividido também em 4 regiões, tá? Sendo uma delas a principal, Cusco, que ficava no Peru. O nome do imperador, do líder dos Incas, era chamado também de Inca, ou Sapa Inca, que significava filho do sol. Então, segundo essa mitologia dos Incas, que era também chamado dos povos Quichua, esse nome foi dado, né, por conta da valorização do sol que eles tinham. Já que eles viviam numa região mais alta, né, que era mais fria, o sol era bastante valorizado por esses povos. Sobre a organização social, os Incas, eles eram povos autônomos. Então, eram várias comunidades chamadas Ailus, e essas Ailus, elas tinham sua autonomia. As pessoas viviam nessas comunidades, eram comunidades agrícolas, né, então plantavam, cuidavam de animais, mas sempre que o imperador precisasse, eles conseguiam se reunir e fazer, né, uma batalha, defender o território, então tinham essa estrutura. Então os membros eram obrigados sempre a fazer a atividade que o imperador queria. Sobre a arquitetura, é uma coisa bastante interessante, porque a arquitetura deles tinham que valorizar o aquecimento. Então, como é que eles faziam? Eles faziam as casas de pedra, né? E aí o sol batia diretamente naquela pedra, aquecia a casa e à noite essa casa ficava aquecida por bastante tempo.
né? E aí o telhado era de palha para isso. E como eu disse para vocês, a região de Machu Picchu era uma dessas relíquias dos incas que fica ali na região do Peru, ok? Então nós vimos na aula de hoje sobre esses povos. Essas aqui são as orientações, as referências. Agradeço bastante a participação de todos. Até a próxima aula.